Oi pessoal, chegamos à nossa primeira palestra, finalmente está acontecendo o congresso. E eu espero que isso seja muito bom para vocês. A gente fez o máximo que a gente pôde, procurou especialistas assim, bambambãs da área, para esclarecer as suas dúvidas também. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Luiz Eduardo Trevisan Albuquerque. Ele é ginecologista especializado em reprodução humana. Ele vai falar com vocês sobre o que é infertilidade, quando eu devo procurar um especialista, quais os tratamentos que eu posso obter, os problemas que eu posso ter. Ele vai comentar um pouquinho sobre tudo, tá bom? Aí ele é fera na área, vocês estão muito bem. Falem com ele agora. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, o gentil convite por participar desse evento. E como nós mostramos aqui na nossa apresentação, que o sonho de ser mãe ele pode estar sendo adiado por algo que nós chamamos de infertilidade conjugal. A infertilidade conjugal, ou a medicina da reprodução, ela é um caminho com muitos questionamentos. No caso, o que seria a medicina da reprodução, nós vamos tentar explicar, assim como quem deve se tratar, qual casal que deve se tratar, quando esse casal deve procurar o especialista ou o ginecologista, e quem é o especialista ou ginecologista que deve tratar esse casal. A medicina reprodutiva é a parte da medicina que se ocupa não só dos casais com dificuldade em engravidar, assim como dos casais que têm uma certa dificuldade em manter essa gravidez, o que nós chamamos de abortamento de repetição, ou aquela causa da infertilidade que a mulher não consegue segurar essa gestação em qualquer do seu tempo gestacional. Então, tudo isso nós classificamos como infertilidade conjugal. O casal que deve se tratar são casais com vida sexual ativa de pelo menos 1 ano, sem uso de métodos anticoncepcionais, ou casal que já tem o seu diagnóstico pré-estabelecido, como por exemplo uma laqueadura tubária, ou mesmo uma vasectomia no homem. Não podemos esquecer que os casais em que a mulher se encontra na menopausa, seja ela precoce ou não, com o advento da reprodução assistida, hoje ela consegue se reproduzir e adquirir o sonho da gestação. Esse casal, como eu disse anteriormente, após 1 ano de vida sexual ativa, sem métodos anticoncepcionais, ele está apto a ser pesquisado. É interessante que a idade é um fator, como eu estou mostrando aqui no slide, um fator muito importante para a reprodução. Então nós sabemos em que o casal, em que a mulher tem uma faixa etária entre 30 e 34 anos, ela tem, de cada 7 casais, um deles seguramente vai ser um casal infértil. Se esse casal em que a mulher se encontra com 35 a 39 anos, 1 a cada 5 casais são inférteis. E acima dos 40 anos, um casal é infértil a cada 3. Isso mostra que a idade está intimamente relacionada com a reprodução humana. Geralmente, o ginecologista geral é o médico que aborda essa paciente, ou deveria abordar essa paciente no primeiro contato, observando esse intervalo acima de 1 ano e questionando a esse casal se eles estão ou não tendo dificuldade, ou estão pelo menos querendo engravidar. Mas infelizmente, na maioria das vezes, não é isso que acontece, e seria interessante esse casal pensar um pouquinho depois desse período e procurar o especialista. Nada mais justo, hoje na medicina ela é formada em setores, então não é nada mais justo o especialista iniciar a pesquisa desse casal e que veja esse paciente como um casal, e não individualmente a mulher ou o homem. A infertilidade conjugal, para que a gente possa entender a infertilidade, nós temos que imaginar como que funciona isso, ou seja, como funciona o nosso aparelho reprodutor, como que a gente pesquisa esses aparelhos reprodutores, tanto masculino quanto feminino, e como tratar, que é importante. Para que ocorra a fertilidade, para que ocorra a gravidez, é importante que nós temos a presença de espermatozoides, que nós temos o óvulo, portanto a ovulação, e que nós temos um trajeto anatômico feminino adequado.
é importante que a gente entenda um pouquinho a anatomia do homem, lembrando que o testículo ele é feito de vários microcanalículos e através desses canalículos são produzidos os espermatozoides. Então é importante salientar que em uma única célula, com 72 dias de evolução, são transformados em 4 espermatozoides. Então, todos esses espermatozoides que são construídos ou fabricados dentro desses ductos, dentro do testículo, eles são drenados para uma região chamada epidídimo, que é uma região que antecede a um canalículo único, que é o canal deferente. Então, esses espermatozoides eles são produzidos a partir da puberdade. É interessante que ele não para com a idade, diferentemente da mulher. É uma produção ininterrupta e só relembrando que a cada 72 dias são formados novos espermatozoides. A estrutura do espermatozoide é muito importante na avaliação de um espermograma, em que você tem a cabeça do espermatozoide, a peça intermediária e a cauda do espermatozoide. Sempre quando eu converso com um casal sobre como que está sendo essas relações sexuais, é importante que a gente mostre que o ejaculado ele é diferente de todos os processos que nós chamamos de frações do ejaculado. É na primeira fração do ejaculado em que o sêmen ele é rico em espermatozoide, porque é uma fração que vem diretamente do testículo. As outras frações que ocorrem durante o ejaculado masculino, elas são mais pobres em espermatozoide, porque vem esse líquido da vesícula seminal ou mesmo do líquido prostático. Os espermatozoides eles são depositados na vagina e é importante que vocês notem, e vocês notam isso seguramente, que uma vez ele depositado na vagina ele se coagula. A coagulação do sêmen nada mais é do que uma defesa desse sêmen, porque a vagina é extremamente ácida e o CH é extremamente alcalino, básico. Então, na forma de coagulação, ele se protege da acidez vaginal, fazendo com que o período de alguns minutos até se liquefazer seja o suficiente para que ele penetre no muco cervical, que é básico e não mais ácido, e aí sim ele penetra no colo do útero e ele consegue sobreviver por até 72 horas, provocando assim a fertilização posterior. Algumas interferências podem ocorrer no indivíduo. Não esse estresse do espermatozoide aqui, que conversando com o outro, diz que você nunca sabe, doutor, algum dia poderá ser o dia, então competir com 50 milhões de outros rapazes por somente um óvulo. Esse estresse está me matando. Nós não sabemos o quanto o estresse, não do espermatozoide, logicamente, que também passa por um estresse, mas nós não sabemos o estresse do homem, o quanto ele prejudica. Nós sabemos que existe sim um prejuízo à produção de espermatozoide pelo estresse, mas nós sabemos o quanto e qual o grau do estresse que a gente pode quantificar para chegar a essa conclusão. Mas uma coisa sim, todo e qualquer lubrificante que é usado na relação sexual seguramente prejudica a fertilidade. E a posição da relação? Qual seria a alteração da posição da relação em relação às taxas de gravidez? Então nós sabemos hoje que a posição da relação, a posição do útero propriamente dito, ela não interfere na infertilidade. Então, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, existem várias formas uterinas que isso, eu costumo dizer que útero é que nem nariz, nem todos são iguais. Uns podem ser desviados um pouco para um lado, outros para o outro, outros para cima. Então, o útero, e eu chamo a atenção sempre do útero retrovertido, porque todo mundo vem do histórico dos nossos avós, de que quem tem o útero retrovertido tem infertilidade, mas se você olhar a anatomia da vagina e a anatomia do sêmen onde ele é depositado, que é no fundo da vagina, ele é extremamente igual, independente da posição uterina, seja qual for. Ou seja, o sêmen ele é depositado no fundo da vagina e é através do colo uterino que ele vai penetrar e aí sim ele pode ter o potencial de fertilizar. Então, independente da posição da relação, independente da posição uterina,
Isso não é uma causa de infertilidade, isso eu deixo ser muito claro. O trajeto dos espermatozoides, portanto, é muito simples, porque quando eles são depositados na vagina, eles penetram no muco cervical e no colo do útero, que é exatamente essa parte anatômica do útero, aqui nós temos o útero total, aqui o colo uterino. O colo uterino ele serve como um armazém de espermatozoide. O espermatozoide in natura, ele não consegue fertilizar o óvulo, ele precisa passar por um processo de maturação. Essa maturação celular, ou esse processamento do sêmen, ele é feito naturalmente pelo colo uterino. E a partir daqui, ele é enviado não só pela motilidade dele, mas também por contrações uterinas e tubárias até o final da trompa, aonde na ocasião da ovulação ele vai encontrar o óvulo e aí a fertilização deve ocorrer. O óvulo, por sua vez, a mulher, por sua vez, que produz os seus óvulos, eles têm um número já pré-determinado ao nascimento. Nós temos que lembrar que os óvulos da mulher no ovário, eles são produzidos na vida intrauterina, ou seja, quando eles estavam lá morando na casa, no útero da mãe dela. Nós sabemos que a partir do momento que ela menstrua pela primeira vez, cerca de 300 mil a 400 mil óvulos estão à disposição para que ela ovule no período reprodutivo. Mas infelizmente existe um gasto a cada ciclo menstrual após a menarquia, após a puberdade, após a primeira menstruação, que é independente do que você faça ou deixe de fazer, essas células vão ser consumidas. Então, independente do bloqueio, ou estímulo, ou tomar pílula, ou mesmo ficar grávida, você vai consumir essas células. E é importante que o número de células que existem no ovário está em íntima relação à idade da mulher. Para você entender melhor ainda a idade reprodutiva, porque quando nós falamos de idade reprodutiva, não tem nada a ver com a idade cronológica. O último censo no Brasil estimou que uma mulher no Brasil hoje vive em média 72 anos, mas a idade reprodutiva dessa mulher ela não variou e não vai variar nos próximos anos, pelo menos até onde a gente possa entender, em que desde os 10 a 12 anos que ela começa a ovular, até aproximadamente 45 a 50 anos. Então, portanto, nós temos uma vida reprodutiva de aproximadamente 35 anos. E isso por quê? Porque até os 30 anos ela tem uma reserva ovariana realmente satisfatória e após os 30 anos ela começa a perder essa reserva ovariana e sendo realmente muito crítica depois dos 40 anos que ela está muito próximo de zero. Lembrando que não é só a quantidade do ócito que é importante para que ocorra a fertilização, mas também e principalmente a qualidade do ócito. E nós sabemos que a qualidade do ócito, assim como a quantidade, ela vai diminuindo o seu potencial, ela vai perdendo o potencial conforme a idade vai avançando. Doutor, eu percebi que você falou da idade. A melhor idade, então, até 35 anos? A melhor idade é como a nossa avó falava para a gente anteriormente, engravide antes dos 30 anos. É que a gente é teimoso e engravida tudo depois dos 30 anos, mas a nossa avó está correta. É claro que antigamente existia uma preocupação muito grande em a primeira gestação ser antes dos 30 anos. Hoje existe uma preocupação também, porque todas as mulheres deviam se preocupar em engravidar antes dos 30 anos. O grande problema é que hoje a mulher está no mercado de trabalho extremamente competitivo e faz com que provavelmente ela não tenha essa preocupação, essa vontade até de engravidar antes dos 30 anos, porque ela tem um concorrente que é o homem e que infelizmente ele em princípio não teria tantos problemas. Nós sabemos que isso não é verdade e que a idade masculina também interfere na fertilidade. Mas a nossa avó estava correta, o ideal seria o casal se reproduzir e que a mulher tivesse antes dos 30 anos. Mas como a gente vê aqui, a perda celular ela não é tão significativa até os 35 anos. Ela passa a ser muito significativa, passando quase metade da reserva ovariana depois dos 35 anos, e infelizmente um grande número de mulheres nos procuram após os 40 anos, o que dificulta muito a chance dessa mulher engravidar. E o masculino também, por causa do homem, a mesma idade? O que se sabe hoje, não, a idade do homem ela não é tão marcante quanto na mulher, porque a mulher é marcada pela menopausa, pela falência ovariana.
O homem não tem a falência, ele produz espermatozoide a vida toda, mas nós sabemos que hoje uma das razões pelas quais o índice de abortamento aumenta, ela está relacionada à idade paterna. Então muitos homens hoje, com idade avançada, tendo filhos, e aumentam a taxa de abortamento. E isso seguramente tem a ver com a idade paterna, ou seja, a qualidade da célula não é a mesma, o que é lógico. O indivíduo não pode ter um sêmen aos 80 anos, o mesmo sêmen de qualidade que ele tinha aos 20 anos. E sempre existe, inclusive, que eu sempre comento com os casais, um valor de compensação, né? Homens de 70, 80 anos normalmente não engravidam mulheres de 40 anos. Eles engravidam as mulheres de 20, 25 anos, para que tenha essa compensação. Isso nós estamos falando de sucesso, né? Então, voltando aqui, é interessante que a gente entenda um pouquinho a fisiologia da ovulação, e lembrando que o início da menstruação, ou seja, a menacme, que ocorre em torno dos 10 a 14 anos, esse ovário vai começar a funcionar. Então, são através dessas células aqui, que são células antrais, em que elas são, em primeiro lugar, ela é recrutada, ou seja, ela é escolhida, né, para que ocorra o crescimento dessa célula e o desenvolvimento do folículo. O folículo é a estrutura que nós conseguimos identificar através do ultrassom, em que no seu interior, teoricamente, existe o óvulo. Então, o crescimento desse folículo vai ocorrer até que ele se rompa e elimine e ocorra realmente a ovulação. Essa estrutura anatômica ela é fechada e depois é se formado o que nós chamamos de corpo lúteo, onde é produzida a progesterona, que é o hormônio responsável pela manutenção da gestação. É importante a gente salientar que a mulher se prepara para engravidar todos os meses. E isso, teoricamente, acontece todos os meses. Então, ela está sempre se preparando para a gestação. Uma vez que ela ovula, a fisiologia da ovulação até a sua concepção, ela continua, porque a partir do momento que ela ovula, essa trompa capta esse óvulo, então existe uma captura pela trompa, e uma vez que esse óvulo é fertilizado, em termos de 6 a 7 dias, existe uma evolução desse embrião, desse pré-embrião, em princípio em células, e posteriormente essas células se compactam, formando uma mórula, que nós classificamos como mórula, que é uma compactação das células, e finalmente o blastocisto, que é o último estágio de desenvolvimento pré-embrionário que nós conseguimos detectar dentro de um laboratório de reprodução humana, porque depois disso ele perde essa membrana, onde ele vai começar a fase de implantação, ou seja, a nitação propriamente dita, que é o início da gestação. Então, portanto, sabedores de todos esses fatores e da pesquisa que nós podemos fazer, então nós temos que correlacionar a nossa pesquisa com os fatores masculino e fatores femininos como os dois grandes grupos. O primeiro o exame que nós pedimos do fator masculino, sem dúvida nenhuma, é o espermograma, e do fator feminino nós vamos pedir vários exames para identificar a ovulação, assim como alguns exames para identificar as alterações do trajeto. Então, o espermograma é interessante que o homem entenda por que ele deve coletar no intervalo de 2 a 5 dias. Todos os laboratórios solicitam ao homem que faça uma abstinência de 2 a 5 dias para que se colhe esse sêmen. E o porquê? Porque nós sabemos que a cada 72 horas há uma regeneração total dos números dos espermatozoides que vão ser ejaculados. Então, nada mais justo do que fazer esse intervalo de 2 a 5 dias, sendo que 2 dias é melhor do que 5 dias, porque se você faz 2 dias de abstinência, você está colhendo o sêmen com 72 horas, o que faz com que poucos espermatozoides tenham sido perdidos, porque eles também sobrevivem só 72 horas. Então, portanto, quanto mais o período, maior o período de abstinência, maiores são os números de espermatozoides mortos, que são inviáveis, e que podem aumentar um pouco o número, que é muito difícil, mas seguramente vão prejudicar a qualidade do material a ser examinado. É interessante que tenha uma higiene apropriada, com recipiente próprio para se colher esse sêmen, não é qualquer frasco que se colhe o sêmen, até porque uma mínima gota de sabão que existe dentro de um coletor é suficiente para parar todos os espermatozoides, todos morrem, né? O sabonete é tóxico, assim como outras estruturas que podem estar dentro de um frasco. E, se possível, um laboratório mais especializado. Hoje nós temos grandes laboratórios que fazem realmente muito bem feitos espermogramas,
mas infelizmente a maioria faz espermogramas mal feitos e muitas vezes a gente solicita esse casal que procure um centro de reprodução para se fazer essa análise. A análise do espermograma ela é feita através de dados, é o que eu costumo dizer, que o espermograma é um exame extremamente matemático e que a gente tem que transformar essa matemática em biologia e na maioria das vezes a gente pode cair do cavalo algumas vezes, porque nem tudo que é matemática funciona na biologia. Mas de uma maneira geral, isso são feitos estudos, né? Então houve uma modificação, inclusive alguns anos atrás, sobre o espermograma, e os parâmetros de um espermograma normal é que o volume do ejaculado deve ser acima de 1 ml e meio, o número acima de 15 milhões por ml, a motilidade com mais de 32% de direcionais rápidos somados e lentos, ou ainda 40% de espermatozoides móveis, e uma morfologia, que é a forma do espermatozoide, que eu já mostrei anteriormente, normal, uma morfologia normal de 4%, acima de 4%, para que nós dissemos que esse espermograma, em princípio, é um espermograma normal. Um espermograma dentro de padrões normais não quer dizer que um homem seja fértil. Ele só tem padrões normais, com uma alta incidência de ser fértil, mas nem todos os espermogramas normais traduzem a fertilidade masculina. O fator masculino, portanto, se você analisar o volume do sêmen, o número de espermatozoide, a motilidade ou a mobilidade e a morfologia, você pode seguramente saber aonde nós podemos estar fazendo um diagnóstico do fator masculino, seja ele anatômico, seja ele hormonal, seja ele problemas vasculares, e o principal seria varicocele, ou seja, problemas genéticos. Um teste pós-coito eu sempre costumo citar porque é um exame que está sendo muito pouco feito, por várias razões e lógicas, mas ainda se faz muito. E o teste pós-coito nada mais é um exame para tentar se avaliar a penetração e a sobrevivência do espermatozoide no muco cervical. Ele é realizado, sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Você estava falando sobre o homem, que ele tem um espermograma normal, mas não é fértil. Você vai falar sobre isso adiante? É porque assim, o que acontece com o homem é que o espermograma é um exame, é uma análise que você vai transformar dados biológicos em numéricos. Então você tem lá os parâmetros numéricos para fertilidade. O problema é que você, muitas vezes, com espermogramas dentro do número normal, não necessariamente traduz a fertilidade do homem. Claro que é um bom sinal que ele esteja dentro dos padrões normais. Mas a fertilidade do homem só vai acontecer a partir do momento que ele tiver filhos. Então você não pode julgar um espermograma normal como um homem fértil e aí esquece que o problema está na mulher. Não. Esse homem ele tem um espermograma normal. Ser fértil é outra coisa. Ele tem que provar a fertilidade. Por exemplo, ele pode ter fatores genéticos em que pode vir espermogramas normais e que aparentemente normais e que na realidade tem algum problema genético e não pode ter filhos, né? Ou problemas ejaculatórios, né? Ou problemas, enfim, outros, de que o espermograma está dentro de princípios normais, mas ele, em princípio, não pode ser homem, não pode ser fértil naquele momento. O teste pós-coito, como eu estava falando, ele tem a função de avaliar a penetração e a sobrevivência dos espermatozoides no muco cervical. Ele é realizado entre 4 a 12 horas após a relação e é um exame realmente muito simples ginecológico. Então trata-se de você fazer um exame ginecológico. Esse não é o melhor período para avaliar um teste pós-coito, uma vez que você vê que o colo aqui está fechado, pouca presença de muco cervical, quase ausente. Já nesse caso aqui não, é um exame de uma foto real, de um colo uterino em que o colo ele se dilata, é produzida uma quantidade bonita, até boa, de muco cervical. Então é esse muco cervical cristalino nessa fase é que nós retiramos através de uma sucção e avaliamos a lâmina, a presença ou ausência de espermatozoide e na presença a motilidade deles. É um exame que nem sempre traduz a fertilidade mesmo, porque nós podemos ter alguns erros de interpretação, o que fez com que esse exame cada vez mais está sendo cada vez menos realizado. Então o diagnóstico da ovulação, quando nós temos o diagnóstico como anovulação ou como uma ovulação alterada com qualidade celular, podemos então identificar a sua origem na alterações anatômicas, ou mesmo cirúrgicas, ou mesmo hormonais, genéticas, ou mesmo a idade da paciente.
Quando nós vamos procurar o estudo da ovulação propriamente dito, é interessante que a gente faça dosagens hormonais seriadas, que nós chamamos. Então, exames hormonais de base no segundo ou no terceiro dia do ciclo menstrual, acompanhada, se possível, no mesmo ciclo de um estudo ultrassonográfico para identificar o crescimento do folículo num determinado momento, assim como as dosagens hormonais pós-ovulação, em torno do 20º e 23º dia, para confirmarmos, hormonalmente dizendo, o aparecimento da progesterona em altos níveis, o que corresponde à presença da ovulação. O estudo do trajeto tem o objetivo de interpretar ou analisar ou chegar ao diagnóstico de alguma lesão do colo uterino, tá? Os problemas da cavidade do útero, dentro do útero, as alterações da trompa, as alterações externas da trompa como aderências, ou mesmo a presença da endometriose, que seguramente é um caso à parte, porque deve ser discutido, porque é um longo tema a ser discutido em fertilidade. Sem dúvida nenhuma, a histerossalpingografia é o exame de eleição e deve ser o primeiro exame a pedir a um casal infértil, uma vez que você consegue analisar perfeitamente a cavidade uterina, o seu interior da cavidade uterina e principalmente o interior da trompa. Graças a esse exame é que nós conseguimos fazer o diagnóstico muito exato de lesões intrauterinas, assim como lesões tubárias. Nós sabemos que hoje no Brasil e não diferentemente de outros países, tem uma incidência muito alta nas lesões tubárias, né? As infecções de trompa comprometem a função tubária e muitas vezes causam obstruções tubárias, e essa obstrução tubária, sem dúvida nenhuma, seria responsável pela infertilidade do casal. Nem sempre a única, mas podendo ser. Só uma coisinha, eu conversei com algumas pessoas e disseram que às vezes o formato do útero, útero que tem problemas, que tem que ser operado, não é posição, mas em relação ao formato do útero, isso é muito normal, é frequente? Não é frequente. As alterações anatômicas uterinas de formação, elas são raras, elas não são frequentes, mas existem. As cirurgias uterinas, elas estão cada vez mais sendo menos realizadas, cirurgias convencionais, que eu costumo dizer. É importante que a gente saiba que na formação do útero, na vida intrauterina, são formados 2 úteros, e esses úteros são fundidos para uma única cavidade. E aí nessa fusão é que pode existir algumas alterações de permanência de septo, de 2 cavidades inteiras, com 2 colos uterinos, etc. Então existem N alterações, um monte de alterações uterinas que podem ser ou não corrigidas cirurgicamente, mas a maioria não deve ser corrigida cirurgicamente, porque a cirurgia por si só pode comprometer não só o útero, como toda a vascularização ovariana. Então tem que ser muito bem avaliado. Eu não estou dizendo que não se faz cirurgia para as alterações uterinas, mas as cirurgias que são feitas hoje são muito bem pensadas, porque a sequela cirúrgica pode ser pior do que a própria patologia que ela tem. E é também descoberto através desse exame? A histerossalpingografia faz o diagnóstico. Não é o único exame que chega a essa conclusão, mas talvez seja o primeiro exame que deveria ser feito para chegar a essa conclusão. Porque muitos querem substituir a histerossalpingografia por uma histeroscopia, como eu vou citar a seguir. O problema é que a histeroscopia ela faz uma conclusão muito boa, uma avaliação muito perfeita, inclusive, da cavidade uterina. Mas ela não avalia a cavidade tubária, ou seja, ela não avalia dentro da trompa. E eles querem substituir fazendo uma videolaparoscopia, que você também vou citar lá na frente, que você vê a parte externa da trompa, então você não vê a interna da trompa. Então ainda não existe nenhum exame que substitua o potencial diagnóstico que a histerossalpingografia tem. Essa histerossalpingografia, por exemplo, é uma histerossalpingografia normal que tem algumas coisas que a gente tem que reparar. Então, essas são as pregas do colo uterino. Então aqui é o colo uterino, colo do útero. Aqui é o início da cavidade, que é o orifício que a gente chama de orifício interno, é o início da cavidade uterina. Então esse é um útero absolutamente normal. E aqui a trompa, que ela é um fiozinho, né? Que é essa parte istmica da trompa, que é normal assim mesmo, né? E aqui começa a parte ampolar da trompa, que é a parte que começa a se dilatar e acaba na parte infundibular, que é o infundíbulo da trompa, em que é como se fosse assim um aspirador uma tira de pó, né? Aquele que tem fímbrias, você tem como se fosse dedos
que vão lá captar o óvulo, aspirar e colher esse óvulo. E aqui do lado uma trompa alterada, isso é uma infecção tubária que chama salpingite nodosa, uma infecção da trompa, né, em que pode ou não obstruir, no caso aqui não obstrui, mas você vê que essa trompa já está bem dilatada, existem alterações tubárias e você só faz o diagnóstico através da histerosalpingografia. Existem outras alterações tubárias que podem ser feitas. A histeroscopia é um método de diagnóstico que em algumas vezes é muito importante fazer, você tem uma avaliação ampla de dentro do útero, da cavidade uterina, então aqui o orifício da trompa direita e aqui o orifício da trompa esquerda, então você pode avaliar, assim como você pode avaliar pólipos, que são lesões, como se fossem lesões verrucosas dentro do útero, né, do endométrio, em que ele pode ser feito a histeroscopia diagnóstica, como é o caso aqui, e posteriormente uma cirurgia através da histeroscopia com a retirada desses pólipos, porque você imagine que é nessa cavidade que vai se alojar a gestação, então é interessante que não tenha a presença desses pólipos. Claro que o pólipo depende do tamanho e da localização para ele ter uma indicação cirúrgica, ou mesmo miomas, né? Os miomas que invadem a cavidade são miomas que são factíveis de serem operados. E a cirurgia, nesse caso, é uma cirurgia feita pela histeroscopia, que você retira esse mioma, porque esse é o espaço que é usado para o início da gestação. A videolaparoscopia, ele é um método diagnóstico que não é usado em primeira linha de pesquisa, porque nem sempre você precisa fazer uma videolaparoscopia, mas nos casos de suspeita de endometriose ou confirmação, entre aspas, de endometriose clinicamente, a videolaparoscopia realmente está indicada, porque você tem uma avaliação muito interessante da parte externa do útero, das trompas e dos ovários e da própria cavidade para fazer diagnósticos de aderências, né, tubárias que acontecem aqui por lesões infecciosas, principalmente a própria endometriose. E lembrando que ela também, a videolaparoscopia, ela pode ser cirúrgica. Então, no caso aqui de uma gravidez ectópica, e é assim que funciona a gravidez ectópica, né? Você tem a ovulação, o espermatozoide fertiliza, cresce e, se não tratado, vai romper essa trompa e vai realmente causar uma hemorragia intraabdominal importante. E geralmente não é esse estágio, a gente gostaria de pegar no máximo nesse estágio cirúrgico, em que você abre essa trompa, retira o conteúdo aqui de dentro e teoricamente resolve o problema. Quantos meses, quantas semanas vocês estavam de gestação normalmente? Aqui é uma gestação em torno de 6 semanas, 5 semanas para 6 semanas, né? E quando há essa gestação tubária, né, a mulher tem os mesmos sintomas? Ela tem o teste positivo de gravidez, tem os mesmos sintomas de gravidez. O problema é que o ultrassom não vê o saco gestacional na cavidade uterina. Geralmente são feitos diagnósticos após a 6ª semana de gestação, porque é onde você teria que ver não só o saco gestacional na cavidade uterina pelo ultrassom, como já um embrião com batimento cardíaco. Claro que ela apresenta muitas vezes uma queixa de dor local, seja do lado direito ou do lado esquerdo, e o beta-HCG muito alto, quer dizer, fazendo o diagnóstico de uma gravidez presente. E se ela não está no útero, seguramente ela está em outro lugar. Hoje o diagnóstico ele é feito através do ultrassom, que ele é muito claro de ver, um bom ultrassom vê muito fácil essa gestação ectópica, e a intervenção, na maioria das vezes, ela é cirúrgica, nem sempre. Você tem tratamentos clínicos e cirúrgicos, só que o cirúrgico seja 80%, 90% das vezes. No caso, a menstruação também é interrompida? A menstruação não vem exatamente por causa do excesso do hormônio que bloqueia essa menstruação. Muitas vezes pode ter algum sangramento associado, né, porque o endométrio ele pode descamar, mas não é o mais frequente. O mais frequente é não menstruar, estar grávida mesmo, só que essa gravidez está num sítio alterado que não é dentro da cavidade uterina. E nesse caso, quando ela é feita dessa maneira, a cirurgia, vocês entram... É feita a maioria das vezes por videolaparoscopia, né? É não feita uma cirurgia convencional e sim por videolaparoscopia, que hoje é a primeira indicação inclusive, até porque é muito menos invasiva do que uma cirurgia convencional. E existem várias técnicas. Existe a técnica que você abre a trompa e retira o conteúdo aqui de dentro, técnicas que você retira a trompa inteira com o conteúdo lá dentro, e aí depende muito do cirurgião, de habilidade de cada cirurgião e da indicação de cada um para se fazer esse tipo de cirurgia.
A videolaparoscopia também ela pode servir como cirurgia corretiva de trompa. Então aqui nós temos uma trompa que ela está obstruída no final. Na realidade isso não é uma obstrução total, isso é o que a gente chama de parafimose, ou seja, não é só o homem que tem fimose, a mulher também tem, né? Em que a obstrução exatamente dessas fímbrias, em que, aqui no caso está passando um pouquinho de contraste aqui, mas na realidade essa cirurgia ela é feita através de aberturas dessas fímbrias, na tentativa de corrigir essa anatomia. Claro que a cirurgia, a gente sabe que o resultado cirúrgico desse tipo de intervenção, quando ela está nesse momento, ou seja, dilatada aqui, que nós chamamos de hidrossalpinge, ou seja, líquido no interior da trompa, a correção cirúrgica dessa trompa, ela normalmente não tem uma boa eficácia, ou seja, a chance dela engravidar após a cirurgia não é tão boa, e ainda mais hoje com os processos de reprodução assistida, como a fertilização in vitro, na presença da esterossalpingografia, parece que a melhor conduta é a retirada dessa trompa e encaminhar essa paciente para uma técnica de fertilização in vitro. Os tratamentos, ele vem decorrente do que você analisou. Então, eu não vou falar especificamente dos tratamentos, a não ser só citá-los, mas não seria nada ético até não falar de algum tratamento quando você fez o diagnóstico, né? Então, eu gostaria de falar dos tratamentos rapidamente, em que você tem basicamente dois tipos de tratamentos. Eles têm tratamentos que nós dividimos de alta complexidade e baixa complexidade. Os tratamentos de baixa complexidade são compreendidos em dois: o coito orientado, que é a relação sexual programada para o período fértil, com ou sem indução da ovulação, na maioria das vezes com a indução da ovulação, onde se apresentam as melhores taxas de gestação, e a inseminação intrauterina, que é uma técnica que você prepara o sêmen, faz o processamento seminal dentro de um laboratório e coloca esse sêmen no aparelho reprodutor feminino no momento da ovulação. E a de alta complexidade seria as técnicas de fertilização in vitro, com as suas subdivisões, a fertilização in vitro com injeção intracitoplasmática de espermatozoide e todas as outras técnicas que podem englobar essa técnica. Eu gostaria de agradecer aqui a minha equipe, porque nós não trabalhamos sozinhos, então nós temos um corpo clínico, embriologistas, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, as recepcionistas, administração e todos os serviços auxiliares que nos permite em atender a um casal e fazer, na medida do possível, melhor para esse casal. Muito obrigado. Eu quero agradecer a presença do doutor, né? Quer dizer, todos nós estamos tentando ajudar a pessoa a realizar o seu sonho de ter um filho, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Então, muita coisa foi esclarecida, né? Muita coisa foi explicada e a gente vai continuar aí com as palestras, tá bom? Vocês acessem o link no horário, na data programada, para vocês assistirem as palestras que nós vamos colocar aí para vocês na web. A gente se vê. Até mais.